Oi, pessoal, eu sou a Ana Clara Paiva, aqui do Geek Pop News. Hoje estamos aqui para conversar com o Eduardo Santana, diretor do Festival Internacional de Cinema Fantástico, o Cine Fantasy. O Cine Fantasy chega na sua 16ª edição, na próxima semana, entre os dias 2 e 14 de setembro. O Centro Cultural de São Paulo vai receber uma programação gratuita com mais de 100 filmes vindo de quase 30 países ao redor do mundo. Se eu não estiver errada, são 110 filmes, né? O Correto. festival conta com uma mostra competitiva de longas e curtas-metragens que vai homenagear os vencedores com o troféu José Mujica Marins. Antes de começar, gostaria de desejar as boas-vindas e agradecer a você, Eduardo, pela presença. Boa tarde, Ana Clara. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Super feliz com mais uma edição do 16º Cine Fantasy, o Festival Internacional de Cinema Fantástico. Ai, que legal. Bom, eu vou começar aqui com as perguntas. Chegando nessa 16ª edição, o que mudou na relação do público brasileiro com o cinema fantástico desde a primeira? Uau! Nossa, mãe. Eu comecei o Cine Fantasy, para falar a verdade, em 2004. Em 2004, ainda na faculdade, pensando justamente o que era cinema fantástico no Brasil. Não tínhamos CCXP, não tinha nada assim do Fantástico. Tinha algumas mostras, eu acho que tinha o Anima Friends, eu acho que já existia, mas não era nem Anima Friends o nome. E era bem de gueto, né? Então era uma coisa de pouquíssimas pessoas. E até hoje, né? As pessoas ainda conhecem gostam do cinema fantástico, mas não sabem o que é cinema fantástico. Então, quando eu criei o Cine Fantasy, foi justamente para isso, desmistificar o cinema fantástico. Desmistificar que cinema fantástico não é só o Sexta-feira 13, como a maioria todo mundo pensava na época, né? Uhum. Ou Jogos Vorazes, depois um pouco mais adiante. E, e não, o cinema fantástico tinha uma centena de filmes que todo mundo já assistia, como ET, Tubarão, é, o Estranho no Ninho. Então você tinha já uma série de filmes e ninguém falava que aquilo era fantástico. Então, fazer o Cine Fantasy, pensar em 2004, começar o festival em 2006, ele começa lá na cidade de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, ainda como festival, como mostra de curtas-metragens de cinema fantástico em Ilha Comprida. Esse foi o primeiro Caramba. nome do Cine Fantasy, sabe? Então fiz a primeira edição lá e a segunda. E nessas duas edições recebemos menos de 100 filmes, menos de 100 curtas. E acontecia num final de semana, no espaço cultural, com apoio da prefeitura, foi muito bacana. E aí veio a ideia de trazer para São Paulo, porque eu morava aqui, eu sou de São Paulo, e acabei apresentando um projeto para o Centro Cultural São Paulo e bingo, deu super certo. Não só o Centro Cultural São Paulo abriu os braços, como a Biblioteca Virato Correia, que naquela época tinha um projeto de bibliotecas temáticas, e aí a Viriato era a Biblioteca da Literatura Fantástica. Então nós inauguramos a Viriato Correia com o festival com Cine Fantasy, né? E aí fui para Roberto Santos, lá no Ipiranga também, que é uma biblioteca de cinema, temática em cinema. Nesse mesmo ano, entrei no Cine Favela, em Heliópolis, com uma parceria muito bacana, oferecendo cinema, pipoca e refrigerante para a criançada. Então, assim, eu peguei Legal. os filmes que tinham classificação livre, mas super assustadores, para dar grito. Então, era uma plateia de só crianças, assim, gritando o tempo todo nos filmes brasileiros. Então, assim, foi muito bacana essa trajetória de 2006, depois 2008. Em 2011, o festival ele teve uma oportunidade gigante de trazer o Ruggero Deodato, o mestre do Canibal Holocausto, né, pela primeira vez no Brasil. Então, o Ruggero veio para o Cine Fantasy e foi um sucesso. Nós fizemos o Dia D, que é o Muito de legal. Deodato. Então, exibimos três longas e um bate-papo com o Deodato. Ele ficou aqui em São Paulo
durante 5 dias, e foi muito, muito bacana. E a partir disso, eu acho que teve uma pausa o festival, de Uhum. 2011 até 2016, e quando ele volta em 2016, o Fantástico já está na moda. Aí já tem uma grande moda, aí você já tem o pessoal do cosplay, você já tem a maior feira geek do mundo aqui em São Paulo fazendo um boom, e o Cine Fantasy vem para somar, para continuar esse trabalho lá de 2004 com 2016. E eu falo que o festival ele tem uma diferença bem bacana, que ele reconhece alguns momentos, né? Então, eu falo que nós reconhecemos a Espanha como um grande polo do cinema fantástico mundial. Uhum. Primeiro, porque tem diversos, tem mais de 10 festivais de cinema fantástico na Espanha. É um absurdo. Meu Nós Deus. temos os Cities, mas tem Uhum. outros festivais lá. Então, o festival tem uma mostra especial só da Espanha, que é a Espanha Fantástica. Então, nós criamos a Espanha Fantástica. É, hoje o festival, nós criamos para essa edição o AI, que está tão na moda, né, que é a inteligência artificial. Uhum. Então recebemos bastante curtas de inteligência artificial e fizemos uma amostra. Então, se pegar uma linha histórica de 2004 a 2025, é um mundo, né? Porque a gente exibia filmes em película ainda, em película 35 mm. A gente exibia filmes em ilha comprida em DVD. Caramba. E hoje nós exibimos filmes em DCP. O mundo mudou muito, assim. Então tem um avanço histórico e tem gente que acompanha o festival desde a segunda edição. Desde a segunda edição Caramba. até agora. Então eu acho que o Cine Fantasy ele tem um histórico muito grande no Brasil, no gênero fantástico, principalmente no audiovisual. Acho que talvez seja, possa ser até um evento, vamos dizer assim, conforto para as pessoas, né? Porque não é aquela feira que você perde o tamanho, que você não consegue acompanhar tudo, mas é aquela coisa que você vai e você se diverte do mesmo jeito, como se fosse, um evento internacional, sabe. Eu tenho essa sensação, assim, do Cine Fantasy. Engraçado isso, Ana. Você falou uma coisa que é o nosso feedback, né? Nós recebemos muito dos diretores estrangeiros, né? Eles, quando vêm para o festival, eles falam que nós temos um carinho muito especial, que eles se sentem um festival de que eles estão em casa, né? Porque tem uma recepção não só da direção do festival, como toda a equipe. Então, vira uma grande família. Então, todo mundo vai, ali tá todo mundo almoçando, todo mundo jantando, então vê o filme, depois saem para cantar, saem para passear. Durante o dia tem passeios em museus. Então, vive o festival. Então, é essa maneira. É uma maneira de você ficar muito integrado. Então, muita gente faz parcerias. O festival tem isso também. Junta um cineasta com um ator, um produtor, eles se encontram numa sessão e daqui a um ano estão produzindo juntos. Porque isso é o encontro, né? O festival tem esse network, né? Esse poder de juntar essas pessoas por um grande bem, né? Que é o cinema. O Cine Fantasy tem vários frutos por aí. Bom, partindo para a próxima, você deu uma declaração dizendo que o festival é um portal para outros mundos e laboratórios para experimentar o impossível. De que forma essa edição traduz esse conceito? É, muita gente fala, o que é o fantástico, né? É, eu lembro que o meu TCC foi sobre o cinema fantástico além do túmulo do Zé do Caixão. Então eu brincava que todo mundo falava que o cinema fantástico era só o José Mujica Marins, o Zé do Caixão. Não, nós sempre tivemos cineastas fantásticos. Tem o Walter Hugo Cury, tá aí.
nós homenageamos o Neville de Almeida. Eu falo que o Neville é um cineasta super fantástico. Então, o fantástico é aquilo, tudo que não é o real, que te deixa dúvida se existe ou não. Então, no momento que você cria essa possibilidade da imaginação, que você cria um momento de você. E agora? O que que é isso? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E o Cine Fantasy, nesses 110 filmes, dividido em 30 sessões, eu acho que nós estamos não só abrindo a porta do, do armário do Lewis, de Alice do País das Maravilhas, caindo no buraco, entrando em espaçonaves. É, tem possibilidade de tudo, 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 tudo é possível no festival. É um festival que você, com cada sessão, cada mostra, ela tem um diferencial, tem uma potência tão absurda, Ana, porque o Cine Fantasy ele não é feito com um, dois curadores, são 12 curadores. Nós tivemos 12 curadores para fazer um festival este ano. É muita gente. Eu vi pela quantidade de categorias ali, é bem completo. Não, é um estouro, né? E aí, quando eu falo que existe esse grande mundo, porque é mesmo, é isso. Você pode. Eu vou falar vou até citar alguns filmes da programação, alguns spoilers, eu acho que é importante. No próprio de inteligência artificial, tem um filme que é Dark Light Yellow, escuro, claro, amarelo. Uhum. Esse filme, você começa a assistir, vocês vão assistir. Vocês vão ficar bobo, porque a referência as referências do filme tem de tudo. Ele passa de momento histórico a Mickey Mouse. Aí eu falei, por isso que você abre as portas. Então você está abrindo as portas. E isso que eu gosto do cinema fantástico, que você sai um pouco dessa realidade tão triste que vivemos, né? O momento da gente esquecer um pouco das guerras, esquecer da crise econômica, esquecer das raivas, sabe? Dos ódios que existem e ficar mais livre um pouco, ficar mais leve. E ao mesmo tempo tem a crítica do cinema fantástico em cima disso. Na animação, nós temos a Cerca, que é uma animação justamente falando sobre a migração. Então, você não poder entrar no país. Será que existe alguma coisa parecida hoje? Será? Eu acho que trabalha com um lado mais lúdico, né? Talvez. Eu acho que o cinema fantástico traz Exato. essa coisa de explorar questões diversas, mas com um olhar um pouco mais lúdico sobre os eventos. Isso mesmo, Ana. É totalmente. O fantástico tem esse poder. É, minha próxima pergunta é: o festival traz estreias de filmes inéditos aqui no Brasil e até uma premiere mundial de Quando o Sangue Flui. Qual é o peso dessa aposta em novidades para a consolidação do Cine Fantasy no circuito internacional? Eu vou falar do Quando o Sangue Flui, uma produção do Rio de Janeiro, homenagem ao nosso tropicalismo, a- ao cinema marginal, a, a antropofagia. Então, essa dupla de diretores, eles estão bebendo de Oswald de Andrade, de Nelson Pereira dos Santos, novamente vou citar o meu mestre, Neville de Almeida. Então, eles bebem de tudo isso e fazem uma crítica à sociedade burguesa carioca. Então, dois garotos, eu acho que não tem 30 anos, fazendo um filme que com certeza vai fazer barulho em festivais, tá? Estreando no Cine Fantasy, porque eles queriam estrear no Cine Fantasy.
Que Foi legal. muito engraçado quando nós mandamos o e-mail falando que eles estavam selecionados. Eles davam gritos, assim, ligaram. Sim, recebemos um e-mail. Isso é verdade esse e-mail? Brincadeira, é verdade esse bilhete? Eu falei, não, é verdadeiro. É, é verdadeiro essa. Não, estamos felizes, e estamos tão felizes que tá vindo um elenco inteiro. Tá vindo elenco, tá vindo diretor, produtor. Então, todo mundo vem para cá. E quando você tem um festival que tem não só um, mas vários filmes estreando, você se sente muito feliz, porque São Paulo é uma cidade que tem grandes festivais. Festivais com verbas, festivais com patrocinadores, festivais com anos de janelas. Eu falo que o cinema fantástico no Brasil ele é pequeno. Nós temos pouquíssimos festivais de cinema fantástico e todos os festivais de cinema fantástico, todos, gente, todos são pequenos. Desculpa os meus amigos que são idealizadores, nós somos pequenos perto dos outros festivais de cinema, tá? Então, quando você tem uma produção escolhendo o seu festival para estrear, mandando o festival, isso é muito bom. Eu tenho o Arrebol na mostra de horror, também com o Aramis Trindade. O Aramis está estreando no Cine Fantasy com duas produções inéditas. Olha isso. Ele vai estar dia 6 e dia 7 no Cine Fantasy com Ele duas tem produções certeza que ele queria inéditas. estar lá. Oi? Ele tem certeza que ele queria participar do Cinefest. Com certeza, né? E o Aramis é um puta do ator, desculpa, gente. É um super ator. Tranquilo. É um super ator e isso é muito, muito legal, né? Tá, ver o Aramis aqui no festival. Eu citei o Quando o Sangue Flui porque ele me chamou bastante atenção. Eu até fui pesquisar sobre ele, eu vi que a equipe é bem engajada, assim, tem bastante conteúdo dele nas redes sociais, me chamou bem bastante atenção. Eu achei bem legal. Você estava comentando sobre as mostras, as categorias mais específicas, né? Você citou aí até a Espanha Fantástica. E destacando aqui outras categorias, a gente tem Afro Fantástico, a Inteligência Artificial Fantástica que você citou, e o Queer Fantástico. Como que essas curadorias contribuem para ampliar a diversidade e o público do festival? O cinema fantástico, ele, ele tem uma grande parcela de homens, né, como diretores. Quando começamos lá atrás, 90% eram homens dirigindo filmes. E não Uhum. só no Cine Fantasy, como no cinema mundial. São poucas mulheres na direção que existem. E hoje você tem um bom número. Eu falo que o festival, quando nós abrimos a mostra Diretoras Fantásticas, recebemos, eu acho que 40 inscrições apenas. A última edição desse ano, eu acho que tinham 250 filmes dirigidos por mulheres. 250 títulos. E não só em diretoras, como nas outras categorias também. Uhum. Então, se pegar o Cine Fantasy hoje nas categorias, nós temos mulheres não só nessa mostra, mas nas outras mostras também. O Queer também foi criado pensando no LGBTQIA+, com a temática fantástica. Nós fomos o primeiro festival de cinema de gênero a colocar essa temática. Depois da gente veio Citizen, que é o nosso maior festival de cinema do mundo, que eles acabaram criando também uma categoria. E aqui na América Latina, nós somos membros fundadores da Fantilatam. Vários festivais acabaram incluindo também a Queer. E dos povos originários, porque nem todos os países da América do Sul têm negros. Então, tem os povos originários, eles acabaram fazendo essa categoria nos festivais deles. E o Cine Fantasy tem essa preocupação gigante, não só com mulheres, com negros, com
com LGBTs e principalmente com a formação. Nós temos um trabalho durante esses 19 anos, nós fizemos mais de 150 atividades formativas. Então, entre cursos, palestras, workshops. Então, é formar a partir da base, sabe? Formar a partir de crianças mostrando o cinema. Então, o trabalho para poder levar o público ao cinema, você tem que começar com crianças. Não adianta apenas colocar um preço baixo e, e não ter divulgação. Então, tem que criar. Eu falo que é a formação do olhar. Então você tem que formar o olhar, não é? A difusão também é formação. Então é uma maneira que os governantes deveriam ter levar mais as escolas em espetáculos de teatro, em cinema, em exposições, porque você forma o olhar. Não é apenas falar sobre isso, é levar para ver. Eu acho que o fato do Cine Fantasy ter também a entrada gratuita contribui muito para isso, né, você amplia o público de forma gigantesca, né, e possibilita que pessoas que talvez não tenham acesso sempre ao cinema, participem do evento. Eu, durante muito tempo, trabalhei na gestão pública, né, em governos. E eu acredito muito nessa gratuidade, né, da entrada franca. Eu acho importante, principalmente quando é tão caro um preço do ingresso, né, de diversão, numa família que ganha o salário mínimo. Então, se você pensar que você vai no cinema, você tem que pagar, ainda tem pipoca, tem refrigerante, tem o transporte, acaba ficando inviável para uma família classe média baixa ou de baixa renda, porque o cinema é um luxo. A arte é um luxo no nosso Uhum, país, infelizmente. Existem lugares que não precisam de graça, mas ainda não tem a divulgação. Eu acho que falta um pouco de mais divulgação. uhum, Mais. Não é só aquele canal da televisão que faz ali um horário nobre. Ele tem que mostrar que existe teatro, existe cinema, existe festivais. Porque o festival, gente, é tão difícil. É um ano fazendo um festival. Eu estou fazendo um festival desde novembro. Então, estou lá em novembro de 2024 para fazer uhum, um festival para durar 2 semanas. E já estou pensando no festival de 2026. E o Cine Fantasy sempre teve isso, de graça, sempre de graça, uhum. não tem custo. Eu acho que é até importante a gente falar isso aqui bastante, porque, as pessoas às vezes, veem o cinema fantástico até como uma coisa distante, né, o que a gente começou ali falando, e saber que você tem acesso a isso e gratuitamente é muito importante. E aproveitando para falar sobre isso, sobre difusão, esse ano, além do Centro Cultural São Paulo, o evento vai acontecer online, através da plataforma Darkflix. Eu queria saber se esse formato híbrido veio para ficar nas próximas edições. Como é que foi essa parceria com a Darkflix? Ah, Ana, eu falo que o cinema é uma experiência única, né? Você entrar numa sala, ver aquela tela mágica, gigante, naquele escuro, não tem preço. Não reproduz isso numa TV, no notebook, na tela do celular. Mas nem sempre a pessoa está na cidade, né? Assim, o festival está em São Paulo. Pô, eu tô no Rio, eu tô em Niterói, eu tô em Fortaleza, eu tô em João Pessoa, eu tô em São Miguel dos Gostoso, sei lá, eu tô em qualquer outro lugar do Brasil. Hum, Eu queria assistir o Cine Festa. Como eu faço? Tem que assistir por uma parceria. E uhum, aí que vem a Darkflix. A Darkflix veio para somar com o festival, a única plataforma brasileira de cinema fantástico. Nós temos um trabalho aí muito forte. Eu quero parabenizar o Hernani, pela Darkflix, de investir no cinema fantástico. E eles estão a mil. Eles receberam o festival, falaram: vamos fazer o Cinefest, queremos. E nós vamos exibir 92 títulos
Ah, do Cine Fantasy lá na plataforma durante 2 semanas, totalmente de graça. Assim, você entra na plataforma, faz um cadastro e assiste o festival. Não só o festival, ainda vai poder ver os outros filmes da plataforma lá durante esse período. uhum, E depois você tem que cancelar o cadastro também, né? Após o festival. Mas é uma tendência, assim, de ficar. Eu acho que o festival, pro ano que vem, vai continuar nesse formato híbrido. Não tem como. Mas a experiência da sala de cinema não tem preço. Eu falo que é totalmente diferente você assistir um filme na sala e ou querer assistir em casa, onde você dá um play e pausa, né? sim, com certeza, total. É, vou me encaminhando aqui para o final, porque o nosso tempo aqui está acabando. É, falando agora um pouco sobre o troféu é o José Mujica Marins, né, que a gente conhece como Zé do Caixão, e ele é uma figura marcante no cinema fantástico brasileiro, como a gente já tinha citado aqui antes. Que papel você acredita que o Brasil tem hoje no cenário internacional do gênero? É, Falar em cinema fantástico no Brasil e não citar o senhor José Mojica Marins não existe. É impossível pensar no cinema fantástico brasileiro e não falar do Zé. O Zé, ele é o cinema fantástico. Eu tive a honra de conhecer o Zé em 1998. Que legal. Eu fiz uma exibição da meia-noite em 35 mm numa tela enorme na praia. Uma exibição ao ar livre, às 10h30 da noite, na praia. Foi uma coisa linda, 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 linda. A partir daquele ano de 98 até a sua morte, eu convivi com o Zé bastante, assim. Então, com ele, com os filhos. Sou muito amigo da Liz Marins, minha companheira, parceira. E quando eu falei que eu ia substituir o troféu, que era o Corpo Seco, o troféu criado pelo Rodrigo Aragão, Uhum. pelo José Mujica Marins, ele ainda estava vivo naquela situação. Eu falei, eu quero colocar o troféu no nome do seu pai, Liz. Ela ficou super contente, chorou. Aí vamos lá, escaneamos a mão do Mujica, escaneamos a mão Icônico. e aí fizemos a mão como troféu. Colocamos as unhas, ele já não tinha mais as unhas, né? E ali colocamos as unhas como símbolo. Esse troféu, ele é tão bacana que os cineastas, quando recebem, marcam, ficam doido. Eu tenho um caso de uma edição anterior que veio o Ulisses, que é o Ulisses Guzmán, um diretor mexicano. Ele veio exibir um documentário sobre a Lucarda, do Juan Lopes Moctezuma. E ele Uhum. queria porque queria conhecer o Mujica. Nossa, quando ele conheceu o Mujica, esse cara abraçava, beijava, falava mestre, mestre, mestre. E o Mojica, sim, o Mojica era muito simpático com todo mundo. O Mojica, ele foi homenageado 2 vezes no meu festival. E, e eu falo que não tem. O Mojica, para mim, ele é único. Ele não existe ninguém que vai substituí-lo. Então, toda hora aparece, o novo José Mojica Marins. Não, ele é único. Só tem um José Mojica Marins. Né? Você pode ter gente fazendo filmes de terror, pode ter tudo, mas o Mojica, ele é único. Eu adoro o Mojica. Eu acho Eu que falo que o Cine Fantasy, ele é o responsável por ter esse Cine Fantasy, porque eu assistia o Mojica no Cine Band, né? Então, quando eu tava na televisão, eu vi aquele cara de cartório, eu falei, quem é esse cara? Porque criança ali, eu gostava daquilo. Então, para mim, o meu super-herói era o Mojica, não era Superman, não era Homem-Aranha, não era Capitão América, era o Mojica. Então, era isso.
Eu acho que ele é uma daquelas pessoas que é encantada para a cultura brasileira, assim como alguns têm a Fernanda Montenegro, eu acho que o Mujica ele é encantado por cinema fantástico. Bom, Verdade. Eduardo, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Queria muito te agradecer e Ah, lembrar a quem está nos assistindo que o Cine Fantasy acontece entre os dias 2 e 14 de setembro no Centro Cultural de São Paulo. Todas as informações vocês vão encontrar lá no Geek Pop News. A gente tem uma matéria lá sobre o Cine Fantasy e a gente vai cobrir o máximo possível do festival. E a gente está torcendo aqui para que seja mais uma vez um sucesso. obrigado, Geek Pop News. Eu fiquei super feliz de estar aqui com vocês. Ana, obrigado, foi ótimo. Passou tão rápido essa nossa conversa. E tem novidades. Acompanhe o site, porque o festival não termina dia 14. Olha Ah, olha aí, lá. olha aí. Mas não vou falar mais nada. Tem que acompanhar o site. Além disso, vocês podem encontrar, além do Geek Pop News, vocês podem encontrar também mais informações no Cine Fantasy Festival, no arroba Cine Fantasy Festival, lá no Instagram. Então, lá, todo momento eles vão estar lá atualizando, tem o site deles também, pode falar. Quero falar que o festival só foi possível por causa de alguns parceiros. Então, esse festival ele é feito pela Lei Paulo Gustavo. Essa Lei Paulo Gustavo é uma salvação para os artistas brasileiros, tá? Ministério da Cultura, Governo Federal, SPCine, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de São Paulo, Centro Cultural São Paulo, os meus parceiros, a Dot Cine, que está dando prêmio para o melhor curta-metragem fantástico, ao melhor longa, a, a Nine Movie, que está dando prêmio de iluminação para longa e curta, o CTAV, que está dando prêmio também. Então, gente, os parceiros em festivais também eles são importantíssimos, porque sem eles não teríamos festivais. É É isso aí, isso. pessoal. Obrigado, Eduardo, mais uma vez, e até a próxima.